Olá, hoje vamos mergulhar num discurso bem marcante de 2009, do Papa Bento XVI. Ele falou sobre temas que continuam super atuais, a nossa consciência individual e o valor da vida humana. A ideia aqui é a gente desconstruir as ideias centrais dele para entender o porquê de elas serem tão relevantes. Vamos lá? Para a gente entender bem essa mensagem, vamos seguir 4 passos. Primeiro, vamos montar o cenário do discurso. Depois, a gente mergulha no coração da filosofia dele, o poder da consciência. Em seguida, a gente vai ver a luta cultural que ele descreveu e, por fim, o chamado à ação que ele fez. Então, para começar, é fundamental a gente entender o contexto. Onde e por que essas palavras foram ditas. Imagina a cena. A gente está no Vaticano. O Papa Bento XVI recebe um grupo de bispos brasileiros para a visita ad limina, que é um tipo de encontro formal que acontece regularmente. É nesse cenário, bem solene, que ele decide compartilhar uma mensagem de grande peso. E o objetivo dele era bem claro, sabe? Incentivar os bispos a continuarem o trabalho de evangelização, mas com um foco muito específico, na formação de uma consciência cristã autêntica. Para ele, isso era essencial para o futuro não só da fé, mas da sociedade como um todo. Agora sim, a gente entra no primeiro grande tema do discurso, que é o papel fundamental da consciência de cada um. O ponto de partida do Papa é que uma sociedade saudável não se constrói de cima para baixo. É o contrário, vem de dentro para fora. Tudo começa, segundo ele, na consciência bem formada de cada indivíduo que faz parte dela. O interessante dessa citação é a visão que ela traz sobre o ensinamento moral. A ideia não é só impor regras, mas oferecer um guia. O objetivo, no fim das contas, é ajudar cada pessoa a encontrar o seu verdadeiro bem-estar, a sua verdadeira realização. E aqui, tem um ponto crucial. O discurso argumenta que defender a vida e a consciência não é uma preocupação só de quem é religioso. É apresentada como uma questão que pertence a cada consciência humana que aspira pela verdade. Ou seja, transforma-se numa causa universal. A partir desse ponto, o discurso começa a mapear uma espécie de campo de batalha cultural, um lugar onde todos esses princípios estão sendo desafiados. E esse campo de batalha tem nome: bioética. E segundo o Papa, é aqui que a questão fundamental está em jogo. O ser humano é um produto que nós mesmos criamos e controlamos, ou é um dom que recebemos de algo maior? Fica bem clara aqui a divisão, né? De um lado, a visão do ser humano como um presente, algo a ser acolhido. Do outro, a visão do ser humano como um produto, algo a ser fabricado e potencialmente até mesmo descartado. Essa citação é bem forte porque ela capta a urgência da coisa. A luta não é contra a tecnologia em si, é contra o que o discurso chama de absolutismo da técnica. Aquela ideia de que só porque algo é tecnicamente possível, então deve ser feito, sem pensar nas consequências morais. E essa luta toda, segundo o Papa, vem de uma escolha filosófica ainda mais profunda. É uma escolha entre uma razão que se abre ao mistério, à transcendência e uma razão que se fecha em si mesma, acreditando que é a medida de todas as coisas. A base teológica para essa posição toda é a crença de que a vida humana, no fim das contas, pertence a Deus e não ao indivíduo ou à sociedade. E essa pertença, argumenta o discurso, que dá a ela um caráter sagrado e exige um respeito profundo, do comecinho ao fim. Bem, agora vamos para a conclusão do discurso. Aqui o foco muda para instruções mais diretas e uma mensagem de encorajamento. O Papa não termina com uma análise abstrata, não. Ele faz um apelo bem direto aos líderes que estavam lá. Ele pede para eles agirem, que usem palavras que toquem o coração das pessoas, que ajudem a despertar a sensibilidade moral e que unam forças contra o desrespeito pela vida. Diante de todos os desafios que ele descreveu, a mensagem não é de pessimismo. Pelo contrário, é um chamado à perseverança, a manter uma esperança que, segundo a fé dele, transcende as dificuldades que a gente consegue ver no dia a dia. O ponto-chave é este. O tom final do discurso não é de lamento ou de derrota. É uma convocação para agir, motivada pela firme confiança numa vitória, em vez de se paralisar diante dos perigos. E isso tudo nos deixa com uma questão que ecoa muito além de 2009. A pergunta fundamental que esse discurso nos coloca é, num mundo onde a tecnologia avança sem parar, como é que a gente, como sociedade, define o que realmente dá valor e dignidade a uma vida humana? Uma reflexão que continua tão urgente hoje quanto era naquela época.